Oi, meu nome é Fernanda Henrique de Souza, eu sou do Colégio Bom Jesus do Centro. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica para a Feira de Ciências da PUC. O professor orientador do projeto foi o Cornélio Schwambach e ele é da categoria do ensino médio técnico livre. Então, o título do meu projeto é o efeito das doenças genéticas na vida das pessoas. Eu vou começar aqui com essa frase de um biólogo americano, e esse biólogo diz: "Nós crescemos pensando que o nosso destino estava nas estrelas. Agora sabemos que, em boa parte, nosso destino está nos genes." Essa frase dá uma contextualizada no tema antes de eu começar a falar ele, e também eu achei ela interessante porque ela tem a ver com o projeto além disso, né? E, assim, com tantas inovações tecnológicas, obviamente genético, condicionamento genético, essas coisas, agora as pessoas conseguem saber a probabilidade que elas têm de ter uma doença genética e essas coisas. Então, de certa forma, parte do nosso destino está mesmo nos nossos genes. Então, a justificativa do projeto é que, assim, as doenças genéticas elas estão ficando cada vez mais frequentes. Só que ainda tem um desconhecimento muito grande por parte da população a respeito dessas doenças e de seus tratamentos. Então, assim, como é que a sociedade vai se adaptar aos indivíduos que têm as doenças e as doenças em si, se a sociedade não conhece essas doenças? Tem os objetivos do projeto, mais geral, assim, é aprofundar o tema e revisar a literatura, etc. E daí os específicos é estimular a prevenção, promover a divulgação, etc. Enfim, a metodologia, ela se deu pela leitura e discussão de artigos científicos. Eu discuti esses 6 temas aqui. Nos 2 primeiros, eu dou uma contextualizada falando sobre as doenças genéticas. Aqui, nesse tema aqui, eu falo mais sobre tipos de doenças genéticas em geral, distúrbios de um único gene, distúrbios cromossômicos, etc. E depois, eu aprofundo mais nas doenças mitocondriais, que elas são causadas especificamente pelo DNA materno. E daí depois eu falo um pouquinho do diagnóstico das doenças genéticas, nesses 2 aqui. O experimento genético é uma forma de ajudar no diagnóstico. Mas, enfim, o diagnóstico fica difícil, porque, assim, se os sintomas das doenças genéticas forem muito parecidos com os doenças normais, fica difícil. E isso acontece com várias doenças. Também, às vezes, não tem infraestrutura direito. E, enfim. E depois tem o aconselhamento genético, que é uma forma, como eu já disse, que eles tipo, os médicos geneticistas tipo, te falam a probabilidade de você ter certa doença, certo? Outros testes, tem o teste do pezinho ampliado, que eu achei bem legal, só que muita gente não conhece ele. Ele identifica 44 doenças a mais que o teste do pezinho comum, mas ele é só oferecido na rede privada e muita gente não conhece, sabe? Enfim, também tem um diagnóstico pré-implantacional, mas ainda tem considerações sobre as implicações éticas desse teste, porque ele é em fertilização in vitro. Enfim, depois eu falo um pouquinho sobre as dificuldades no tratamento das doenças genéticas, porque é difícil. Assim, se o diagnóstico já é tardio, fica mais difícil ainda. Mesmo se não for diagnóstico, dependendo da região que a pessoa está, ela tem que viajar. Porque, assim, tem uma centralização dos serviços de genética nas regiões sul e sudeste do país. Então, quem está em outras regiões, às vezes tem que se locomover para conseguir o acesso ao tratamento. Às vezes eles não conseguem acesso pelo SUS e também os remédios de tratamento são caros, se for pela rede privada também, né? Enfim, depois eu falo um pouquinho sobre o efeito das doenças genéticas na vida das pessoas, não só no paciente em si, no portador da doença, mas também da família dele. E tem até professor de escola especial que falou que foi afetado. Eu achei isso interessante, eu não sabia que eles eram afetados. Mas tem professor de escola especial que disse que sofreu tipo, um estigma de cortesia, assim, por dar aula nas escolas. Enfim, eu aprofundo mais os temas no artigo e é isso. Aí tem as referências aqui. Eu não terminei, então não tem conclusões ainda, conclusões fixas. Depois eu que tem as referências das imagens. E obrigada pela atenção. Tchau, tchau.